Nossas convicções determinam a nossa conduta. Aquilo que você discute faz diferença em como você vive, mas são as nossas convicções que determinam como você vai viver, o que você vai dizer, como você vai agir, o que você vai falar, o que você não vai falar, o que você não vai fazer. São as suas convicções que determinam isso. Elas nos motivam a tomar posição e agir de acordo com os nossos valores. Essas são as suas convicções. Pastor, o senhor lembra que o senhor falou que ia falar sobre compartilhar a fé através das nossas limitações, não lembra? Lembro. Eu vou falar sobre isso. Mas é que a gente precisa entender a força, a verdade, a natureza, a substância dessa coisa que a gente chama fé. Ela não pode ser etérea. Ela não pode ser algo assim que eu uso para ilustrar. Não! Ela tem que ser tão palpável, ela tem que ser tão sólida que eu consiga pegar. Como assim? Lembra? A fé tem que ser viva. As pessoas têm que conseguir ver a minha fé. As pessoas têm que conseguir olhar para a minha vida, para as coisas que eu falo, para as coisas que eu pego, para as coisas que eu digo, para as coisas que eu compro, para as pessoas, a forma como eu falo, e ver a minha fé. A fé não é para ser algo etéreo. A prática de compartilhar a fé através das nossas limitações, é o que a gente falou que ia falar. Aprendendo na palavra sobre a importância de compartilhar a sua fé quando as limitações, as barreiras se apresentam em nossas vidas. Tá certo. E agora vamos falar sobre como a fé age nas suas limitações. Todos nós temos limitações. No começo do sermão nós falamos, graças a Deus pelas nossas limitações. Deus é soberano, inclusive sobre as nossas limitações. Ele conhece, Ele sabe. Então como é que a minha fé age nas minhas próprias limitações? Lembra daquele nosso gráfico? Futuro e presente. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Vamos fazer um teste? Será que a gente passa nessas duas características da fé? Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, vamos ler junto? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A fé era o quê? A certeza das coisas que se esperam. Aqui? Que se esperam. Como assim, pastor? A sua limitação, ela está lá. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. As suas limitações, uma das qualidades mais lindas que elas têm é de mostrar que não é na sua força que você vai conseguir. Um dos conceitos da fé é crer que Deus está no controle. Deus é soberano. Deus vai suprir. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pastor, mas eu sou tão fraquinho, eu sou tão debilitado. Deus sabe, meu irmão. Mas tem um versículo em Isaías 40, 31 que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus não está prometendo que Ele vai dar um pouquinho mais. Não. Ele está prometendo que Ele vai renovar. Começar do zero. Renovam as suas forças. Você tem limitações? Deus renova a sua habilidade. Aquilo que você pensa que é uma limitação na sua vida, Deus pode renovar. Sobem com asas como águias. O irmão já teve o prazer de ver uma águia subindo? Eu nunca vi pessoalmente não, mas já vi filmes. É bonito. Mas é bonito. Parece que ela não está nem aí.
para o que está na frente dela. Ela simplesmente sobe. Porque ela pode subir. Eu não gostaria de subir como as águias. Esse é o exemplo que está usado. Correm e não se cansam. Não, peraí. Será que Deus está querendo me dizer é que mesmo com a minha limitação, eu vou correr e não vou me cansar? Sabe aquela sua limitação que você tanto sofre com ela? Lá no Isaías 40:31 diz assim, que as pessoas que confiam no Senhor, esperam no Senhor, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Parece que ele está descrevendo alguém que não tem limitação, né? Mas não é. Ele está descrevendo alguém que tem limitações, mas que confia no Senhor. É o futuro. É a sensação de futuro. Espera. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. E tem no presente? Tem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O irmão crê que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? Isso é a convicção do que não se vê. O irmão crê que nesse momento há anjos ao nosso redor cuidando para que a nossa mente, o nosso coração possa ouvir a palavra de Deus. Esse amém foi muito fraquinho. Amém. Muito bem, Mateus. Vou perguntar de novo. Os irmãos creem que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? Amém. Ainda está fraco, mas daqui até o final acho que o amém vai melhorar. Meu irmão e minha irmã, se você não crê nisso com convicção, peça a Deus. Peça que Deus age na sua vida. Ih, pastor, será que eu quero isso? Você que sabe. Quando você crer nisso com convicção, quando você crer nisso de verdade, da mesma forma que você crê que você está vivo, a fé vai fazer diferença em você. A fé vai fazer diferença na sua vida. Isso é que é ter convicção nas coisas que se não veem. Nós precisamos parar de crer somente naquelas coisas que a nossa mão consegue tocar. A palavra de Deus está cheia de promessas que propositalmente nós não vamos ver. Dificilmente vamos ver. Mas ela está lá. São promessas para mim e para você que estão lá para suprir as nossas limitações. Deus está no controle e Ele conhece as minhas limitações. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que Ele precisa me livrar? Por que Ele precisa se acampar ao meu redor e me livrar? Porque eu de mim mesmo? Para nos salvar. Porque eu de mim mesmo não dou conta. É uma limitação. As coisas que eu não consigo fazer, Deus vem e supre. É assim que a minha fé age nas minhas limitações. Eu preciso confiar. Tem algo que eu posso fazer? Tem coisas que eu posso fazer. E aquelas coisas que eu não posso fazer, Deus vai cuidar. Deus vai livrar. Deus vai bloquear. Deus vai impedir. Deus vai me proteger, me livrar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é a convicção das coisas que se não veem. Pela fé, aprendemos que as limitações que se apresentam a nós não ousam apresentar-se ao nosso Deus.